Oi, eu tô aqui com a Bárbara, que é uma dentista, não parece, né? Parece que é 28 anos, conta de você. Pai, Prazer. mãe, Prazer, pessoal. Paulo, obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz em estar aqui. E apesar de dar aula e falar o tempo você é todo, professora também, né? também Há quanto tempo? eu sou professora. Ó, minha primeira aula foi no meu primeiro mês de formada. Eu não recebi por ela, mas a primeira aula que eu dei para graduação, para uma sala de graduação, eu tinha um mês de formada. Ô, Então, louco. É sinal que você era CDF, né? eu era. Eu vou contar essa história, mas Você se formou onde? lá em Santos. Lá em Faculdade? Santos. Unisanta. 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 Eu me formei lá em Santos. Sou nascida em Jundiaí, fui criada em Jundiaí, mas na época que eu escolhi fazer odonto, não tinha faculdade de odontologia em Jundiaí. E nem na região, Campinas só, né? Tinha em Campinas, a mais próxima era Campinas e tinha em São Paulo também. Mas eu achava que eu ia gostar de trabalhar com crianças. E daí no estado de São Paulo, a única faculdade que tinha clínica para bebês era de Santos. Sério, eu não sabia que tinha essa Sério. especialidade. Tem. E aí por isso que eu escolhi ir pra lá. Mas na primeira clínica eu já desisti. Hoje o meu foco principal são idosos. Eu trabalho com reabilitação oral. Então O eu que que fui é a de reabilitação 8 a oral? 80. Todo tipo de prótese. Desde a reposição de um único dente até a reposição de todos os Arcada dentes. dentária. Exato, de todos. Seja por prótese total, que popularmente o pessoal conhece como dentadura, ou a prótese do tipo protocolo, que é a parafusada que fica fixa, né? Então eu trabalho com esse público hoje, mas quando eu ainda não conhecia odontologia, eu achava que eu ia gostar das crianças, de trabalhar com crianças. É mais complicado, não é não? A prótese Não, a criança. depende, o Você tem que domínio ter da todo criança um... mas tem que ter o dom, eu acho. Eu acho que sim. Tive excelentes professores, tenho amigos que são excelentes pediatras, mas não é a minha vocação. Não dá certo Ou comigo. seja, você não tem filhos por enquanto. Por enquanto eu não tenho filhos, eu tenho duas filhas peludas só. Como chamam? Luna e Ayla. São duas Goldens. Eu vejo, às vezes, na piscina, né? Na piscina, então, aí dormem comigo, né? As duas de 40 quilos, ó. Puta. O nome do No papai, da trabalho. mamãe e do irmão. Meu pai Cássio, também dentista aqui em Jundiaí. Minha mãe Renata, não é dentista. E meu irmão chama Vinícius, se formou em engenharia química Ah, o Vinícius formou em recentemente. engenharia química? Se formou em engenharia Ó, química. gente, essa mocinha aí, eu cheguei aqui, eu falei, oi, oi, achei que era departamento comercial, nem lembrava. Porque eu tô aqui, ela tem 28, eu tô há 33 anos. Eu conheci você na barriga da sua mãe, porque eu conheço vocês há muito tempo. Verdade. O teu pai e tua mãe há muito tempo. Aliás, eu vou confessar, eu morro de medo de dentista. E o pai dela, o Cássio, e o Fernando eram os únicos que mexiam na minha boca. Mas o revólver aqui, né? Mas como o pai dela é um cavalo grande, forte pra caramba, eu nem me metia. E ele, você sabe que com ele, com o Fernando, eles começaram a me acalmar mais para. Eu tinha horror, horror. É muito comum, sabia? Tem É, muitas mas pessoas eu que. tinha que manter a pose de machão, né, meu? Aí eu tremia, mas não dava bandeira. Arranca isso aí. Puta, com o pé na mão, né, para não falar outra coisa. Tua mãe também há muito tempo, a família, as amigas dela, a família dela, tudo muito. E eu conheci você há muito tempo, não reconheci hoje. Você é uma pivetinha, gente, cara de menina, pivetinha no bom sentido. Professora, dentista. Como é que funciona a odonto? Você se formou em odontologia, depois se especializa em reabilitação oral? Sim. Na verdade, a odontologia, por lei, quando você se forma, você já tem a outorga, digamos assim, para atuar em qualquer área da odontologia. Mas você pode se especializar se você Quais são quiser. as áreas da odonto? Olha, Periodontia, o né? Tem nosso uma... conselho tem 22 especialidades reconhecidas, então tem bastante especialidade, mas as mais comuns são prótese, que é a que eu atuo, periodontia, implantodontia, odontopediatria, que trabalha com crianças, cirurgia. Para Então a idoso, gente tem algum nome específico ou não? tem odontogeriatria, mas a gente ainda trabalha dentro da área da prótese. Tá. E por que você optou por essa área? Paulo, foi amor à primeira vista. Eu não sei nem te pontuar, assim, o que me fez gostar tanto. Como eu te falei, eu achava que eu ia gostar muito de atender crianças. O Você meu estava em pai, Santos eu ainda. estava em Santos, o meu pai, ele sempre trabalhou com prótese, mas eu achava que, nossa, não, eu não vou gostar de prótese, não, não é pra mim. E aí eu fui pra faculdade achando que eu ia gostar de pediatria. E aí já logo me matriculei Mas você numa. sempre quis odonto. Não, não quis Teu pai influenciou? nada, meu pai não influenciou. Na verdade,
O meu pai tem parte da culpa porque eu estudava no Divino e jogava basquete no Divino. E aí o basquete tinha uma carga horária de treinos que era relativamente grande, então eles matriculavam a gente no ensino médio técnico e não no ensino médio convencional, porque tinham aulas à tarde. Então eu fui para o técnico por conta do Ou do basquete. basquete. Meu técnico foi em administração, e aí a gente tinha que cumprir horas de estágio no técnico. E aí o meu pai, dono de clínica, eu cheguei para ele e falei, ó, você pode assinar aqui o meu contrato de horas de estágio? Aí ele, você quer que eu assine sem trabalhar? Eu falei, você não é o dono da clínica? Ele, negativo. Se você quiser que eu assine, você vai trabalhar Mas na ele tá clínica. certo, né? Você quer dar um pedala Robinho, né? Então, eu queria, mas não rolou. E aí ele me colocou para trabalhar na clínica. Não foi bom? Foi ótimo, foi ótimo. Só que nos primeiros meses, eu trabalhei no setor administrativo da clínica. Então, eu recepcionava paciente, eu fazia cobrança, eu ligava oferecendo as coisas. Mas já estava inteirada. Já estava inteirada. Ele me colocou para fazer de tudo, ganhando metade do que todo mundo ganhava. Exploração, Cássio. Esse é meu pai, tá vendo, né? Eu conheço. A gente só não discute porque ele é muito forte. Então, a gente deixa quieto. Mas daí eu comecei a gostar de odonto estando lá no ambiente. E quando eu falei pra ele que eu tava pensando em fazer odonto, ele falou, mas você tem certeza? Não é por mim, você gosta mesmo? Eu falei, não, pai, eu gosto mesmo. E aí ele apoiou, foi comigo conhecer a faculdade pra ver e tal. E aí hoje a gente trabalha junto. Ele nunca imaginou que eu fosse gostar de prótese. Ele obedece você? O meu pai não obedece ninguém, né, Paulo? Obedece. A minha mãe, Obedece é a dona verdade. Renata, obedece. Quando Eu já ele vi quer. ele dar umas... deixa comigo. Quando ele quer, ele obedece a minha E mãe. não tem um desgaste, pai e filha? Um pouco, porque apesar de nós trabalharmos com a mesma coisa, na mesma especialidade, nós temos conceitos diferentes. A odontologia é muito dinâmica, né? Então, se a gente Evolui parar... rápido, né? Evolui muito rápido. Se a gente parar para pensar e comparar o tempo que o meu pai saiu da faculdade com o tempo que eu tenho de formada, tiveram mudanças gigantescas na odontologia, que nem a medicina teve tanta mudança como a odonto. Eu não sabia. Sim, a odonto, ela tá, assim, a título de tecnologia, digamos assim, até um pouco à frente Bem da mais de medicina. ponta. Sim. E aí é difícil conciliar e trazer isso para o meu pai, né? Recentemente a gente estava numa conversa por conta do scanner da clínica, é um equipamento caro, mas que a gente gostaria de adquirir. E aí depois eu e o sócio dele, graças a Deus tem o sócio dele, batemos muito o pé, ele topou trazer o scanner para a clínica, que é um aparelho sensacional, substitui a moldagem, que para o paciente é extremamente desconfortável, Você já está né? num patamar maior, né? Por causa do Sim, scanner. é muito melhor. E ele bateu o pé, não queria, mas no fim aceitou. Paulo, ele não usa. Ele usa de cabide de jaleco. Mas faz parte, E né? os palpite? Ele dá muito palpite no que você faz ou você mais no dele? Hoje nenhum. Hoje nem Mas eu já no teve, dele, né? nem ele no meu, mas Que sim, signo já você é? tivemos. Sagitário. Eu achei que você era escorpião. Meu pai é Áries. Nossa. Sua mãe tá viva? Seu irmão A também? minha mãe tá viva, minha mãe é Capricórnio, então ela sabe se Nossa, e teu defender irmão bem. tá vivo? Meu irmão é Libra, acho que ele é o mais bonzinho de casa. Então, ainda bem, né? Ainda bem. Mas não dava umas raspadas, não? Dava, deu bastante no começo, até que a gente entendeu que, assim, Cada um consultório tem dele, seu consultório dele, meu, e acabou. Tanto é que agora a gente não trabalha mais junto, eu tô abrindo uma clínica sozinha aqui em Jundiaí. E ele tá ajudando, tá apoiando do jeitinho dele, eu vou continuar ajudando no que eu posso na clínica dele, mas a gente vai trabalhar de formas diferentes, em locais diferentes, um com o apoio do Entendeu, outro. Cássio? Não fica ligando perguntando. "Ah, você fez aquele pré-molar?" Desliga. E como é que você foi parar lá e como é que você voltou pra cá? Você é daqui de Jundiaí, E eu né? sou daqui de Jundiaí, com muito orgulho. Qual o nome completo? Cinti Bárbara Maia Romano. Eu senti muita falta de Jundiaí no período que eu estive em Santos e, como eu te falei, eu fui para Santos só para fazer a faculdade mesmo. E aí, durante a faculdade, surgiram oportunidades de trabalhar lá, que eu te falei que eu dei a primeira aula antes mesmo, né, de pegar o meu CRO. Na própria faculdade? Na Na própria Unisanta faculdade. mesmo? Eu tive um professor maravilhoso que também morou em Jundiaí. Então, jundiaense é só gente boa, né? Graças a Deus. Ele chama Biagio Giorgetti. E Ele tá lá ainda? ele faleceu em janeiro do ano passado. Foi Nossa, uma que das perdas assim que eu mais senti, porque além de professor, ele foi um mestre para mim. Essa é realmente a palavra. Ele me ensinou muita coisa, não só de odontologia,
de Mas vida, né? de vida. Porque lá você fica longe da família, alguém tem que adotar. Sim. E você perguntou, por que que você gostou dessa área? Eu acho que até por um pouco de influência dele, porque ele falava e fazia aquilo com tanto amor que era impossível você estar perto e não ser contagiada por aquilo, sabe? E então ele também foi daqui de Jundiaí. Ele e a esposa moraram por muito tempo aqui em Jundiaí, mas eu tive contato com ele lá em Santos e foi ele quem me deu a oportunidade e me incentivou a dar aula. Então eu acabei me formando e continuei em Santos pelas oportunidades profissionais que eu tive lá e também porque eu cheguei a casar em Santos. E aí eu fiquei morando em Santos, fiquei casada por quase 5 anos, 4 anos e meio, e chegou num ponto em que o meu casamento estava tendo conflitos por conta da profissão. Vocês trabalhavam juntos? Nós Você se trabalhávamos. incomoda em falar isso? Não, de Eu forma acho alguma. importante. É importante porque eu vejo, às vezes, muitas mulheres nessa posição e não tomam atitude. Então, hoje eu falo disso com mais naturalidade, até porque já vai fazer quase 2 anos. Então, para mim, E hoje até é mais porque serve tranquilo. para as pessoas, às vezes, tomar uma atitude, né? Com certeza. A mulher, eu estava falando aqui no bastidor, eu tenho 3 meninas e um menino, né? São 2 enteadas, uma filha minha mesma e um moleque meu. E eu acho que a mulher não pode depender do marido. Eu acho que Não você deve. fez uma escolha certa. Você falou, a profissão ou o casamento? A profissão, Com né? Porque o certeza. casamento você nunca sabe, não digo nem uma separação, mas uma viuvez. Sim. Como é que você vai se virar? A opção é certa. Eu sou feminista nisso daí. Mas tá Toca, certo. toca a sua vida. Nós precisamos de homens feministas perto de nós. Eu sou obrigado a ser, porque eu apanho, né? Você é minoria lá, Eu né? sou bem minoria. Tá E aí certo. eu tenho dois filhotes, né? 2 filhos com pelo e uma é fêmea, né? Então você realmente é minoria, Realmente, Paulo. Você não tem nem e ela escolha. morde. Então, não, eu falei da Nala, não falei da Sim, sim, Kelly. sim. Mas se precisar, acho que a Kelly também morde. Morde, não tenha dúvida. E eu queria te dar os parabéns. Por que que eu te entrevistei? Eu tenho uma amiga, ela e o marido fazem odonto. Ela falou, viu, por que você não entrevista a Bárbara? Eu falei, puta, a Bárbara, filha do Cássio, pô, ela tá fazendo um trabalho, eu não sei que tipo de trabalho é. E você é professora dela, né? Sim. Você dá aula aqui na Anhanguera. A Ingrid, sim, eu dou aula aqui na São 5 Anhanguera. anos? São 5 anos de odonto. Qual é a tua cadeira? Prótese. Prótese Prótese mesmo? total, sim. Mas aí, independente de idade. Independente de idade, eu dou aula de prótese. Lá na Anhanguera, especificamente na parte clínica, eu fico na prótese total. Eu fico muito feliz de verdade, Paulo, da cidade de Jundiaí ter uma faculdade de odontologia, porque foi uma das coisas que me fez falta quando eu quis fazer odonto. E eu já queria que tivesse odonto aqui. Quando eu vi que abriu, eu tava lá em Santos, eu falei, nossa, que vontade de ir embora, porque eu realmente Não sentia podia muitas transferir? saudades. Não, não, só abriu depois que eu já estava Ah, formada. tá. Eu já trabalhava lá, eu dava aula lá. Eu ainda era casada na época, mas quando eu vi, eu falei, caramba, eu queria tanto estar lá pertinho, eu sinto falta da minha cidade, das pessoas. E não só para os alunos que querem fazer, mas para a população é muito bom ter um atendimento na faculdade. Às vezes o pessoal tem um pouco de pé atrás, fala, mas eu vou ser atendido por aluno. Lá na faculdade a gente não libera o Vocês têm paciente nem o aluno. atendimento lá? Temos atendimento gratuito ao público. Nossa, que Temos bom, não sabia. atendimento. É excelente, porque enquanto o meu aluno não fizer um trabalho 100%, eu não libero ele, não libero o paciente, ele não tem nota. Você Então, supervisiona. sim, todos os E são pessoas que têm um professores. preparo, né? Sob Com supervisão, mas tem certeza, preparo, né? sim, sim, claro. E a gente fica o tempo todo do lado, então não vai acontecer nada, né? Assim, de ruim, de prejudicial ao paciente. E ele vai ter um atendimento excelente, porque o nosso papel é justamente orientar para que ele faça isso. Então, para a população é muito bom. É mesmo aqui. E uma coisa que está abrindo agora, que também faz falta, é o curso de veterinária. Odonto não tinha, veterinária não tinha. Para que sair de Jundiaí, gente? Pra que Eu sair? trabalhei em Santos. Santos é complicado. Muito. Complicadíssimo. Eu trabalhava em registro, mas minha sede era em Santos. Uhum. É uma cidade muito grande, né? Eu não sei como está agora, muito bonita, muito legal, mas era muito complicado de trabalhar, viu? Sim, sim. E eu não sei para você viver lá como é que era. O pessoal acha, tá na praia. Acho que nem Não. vai, né? Não, não, eu mal ia pra praia, apesar de não morar muito longe, eu morava relativamente perto da praia, mas aí o ritmo de vida é outro, né? Tem gente que vai pra praia pra passear, e quando você mora lá é outra coisa, mas eu não ia, não. Não dá. E quando eu trabalhava lá, que eu ia fazer algum serviço em Santos, não dava tempo de fazer nada. Eu achei um pouco violento lá na Sim, época, viu? Achei meio complicado. Não que dá medo, mas assusta por causa do povo de lá. E é uma cidade muito grande, já está muito. sim.
Uma coisa que eu percebi lá, Paulo, eu posso até estar errada, eu gosto de Santos, tenho um carinho muito grande Sim, eu pela também adoro lá. cidade. Eu vivi lá. Sim, também vivi bastante tempo lá, mas o que eu senti, até comparando com Jundiaí, é que lá falta um pouco de educação. De verdade. Falta um pouco de De educação. tudo, né? Que aqui nós temos De um pouquinho trânsito, mais tudo. pessoal, Exatamente. em fila. Exato. Isso me fez sentir muita falta daqui de Jundiaí. Teve uma situação que aconteceu na faculdade enquanto eu ainda era aluna, que um dos meus pacientes da faculdade, ele chama seu Eurico. Até hoje, às vezes, ele ainda me liga. Ele é um barato. Ele precisava de um emprego porque a aposentadoria dele não estava dando conta das contas dele. E aí ele me chamou na faculdade para pedir ajuda para esse emprego. E eu não conhecia ninguém em Santos. Como que eu ia ajudar ele a arrumar um emprego, sendo que eu estava numa cidade que não era minha? E aí eu fiquei meio assim com a história dele. Eu postei na internet, só que foi um negócio que viralizou muito. Em uma hora, assim, a gente teve umas 10 mil visualizações. Legal, hein? E aí vários jornais vieram me chamar, fizeram reportagem com ele, pediram para eu estar junto, para encurtar a história. Todo mundo daqui de Jundiaí, os meus amigos daqui, fizeram uma super corrente para lá em Santos a gente tentar ajudar. E o pessoal de Jundiaí foi o que mais ajudou. A gente conseguiu cesta básica para Legal. ele. Nós conseguimos 3 empregos por influência de pessoas próximas, assim. Teve gente até de outros estados que se solidarizaram com a história dele e ajudaram, ou com o Pix, ou com cesta Bonito isso, básica. hein? Muito legal. E a força mesmo veio daqui de Jundiaí. Eu achei fantástico. Lá em Santos a gente ainda não conseguiu isso. Você falou um negócio que eu comecei a pensar. Você falou lá não era a minha cidade. Aqui, eu tô há 33 anos aqui. Falei já. É, aqui a gente começa a absorver. É a minha cidade. Sim. Eu virei bairrista, eu torço pro Paulista. Eu acho que se o cara é de Campinas, fica na fila, né? Se E a o... gente não faz nada de domingo. Nada. Ó, os Jundiaense. caras falam assim, meu, vem para São Paulo. Eu falei, não, eu virei caipira, mas aquele caipira no bom sentido, né? Quando que, por exemplo, até em Santos, imagina em São Paulo, eu ia conhecer você, ia ser amigo do seu pai, da sua mãe, conhecer seu irmão, te convidar para vir aqui, isso é muito impessoal. Muito. Santos é muito grande, São Paulo, e aqui a gente absorve isso, a minha cidade. Sim. Eu tô, já que você falou do seu Eurico, eu tô com 66 anos, eu estava falando para o Ilcemar antes, e eu tô há 33 aqui. Metade da minha vida eu tô em Jundiaí. Caiu minha ficha aí. Falei, puta, que vida, cara. E eu pedi, né? Eu quero ser cremado. Joga minha cinza um pouquinho aqui. Joga em Ilhabela, que eu gosto, mas joga um pouquinho em Jundiaí. Deixa um pouquinho Para, aqui. hein? Essa conversa é só muito, muito, muito mais pra frente. Imagina. E uma coisa que eu, da implantodontia, tem um amigo meu, não sei se você conhece, Ricardo Passadori. Não, Ele porque eu é, fiquei pouco tempo em Jundiaí. O não, não, ele é de Ricardo São Paulo, ele é não professor. conheço. E a gente percebeu, pelo que ele fala e pelo que você está falando, pela alegria, o fato da implantodontia dá um outro ar para a pessoa, não dá, não? Muito. Uma segurança, uma autoafirmação. Você percebe isso daí? Totalmente. Eu acho que foi uma das coisas que mais me fez amar a profissão e especificamente essa área. Porque a gente não devolve só dentes, né? A Não gente é? devolve muito mais que isso. Eu fui perceber quando eu tive a oportunidade de atender o meu avô. Foi uma luta para ele autorizar o atendimento, até que ele topou. Eu enfiei ele no carro, levei ele na clínica no mesmo instante para ele não desistir. E aí eu tenho uma imagem do meu avô seguro, meu avô comunicativo. E quando eu cheguei no consultório para atender, eu falei, vô, pode tirar a prótese, eu vou moldar. Aí ele fazia assim. Aí quando ele decidiu tirar a prótese, ele ficava com a mãozinha na boca. Eu falei, vô, pode tirar a mão, eu preciso te moldar. É que ele não vê a profissional, ele vê a Ele neta, vê a né? Que não quer que neta, vê ele como uma... sim, que a vida inteira escondeu que usava dentaduras, né? E aí ele não deixava de jeito nenhum, até que eu falei, vô, vamos, vai, vamos lá, fui brincando. Mas eu tenho fotos, eu tenho um protocolo fotográfico de todos os meus pacientes, e eu tenho fotos do meu avô sem prótese, e claro, é nítido a diferença da região bucal, mas o que mais chama atenção são os olhos do meu avô, sem prótese, com prótese, é uma coisa que eu levo para todas as minhas aulas, porque eu faço questão de mostrar para os alunos que a gente devolve segurança social. O paciente de prótese, ele está pronto para enfrentar o mundo, ele está pronto para Você se conversar, sente para... mais seguro. Totalmente, totalmente. O nosso trabalho é esse. Existe dentro da cadeira de odonto alguma coisa para lidar com isso? Não, isso é uma grande falha da faculdade. Porque você precisa de um pouco de psicologia, precisa de um pouco de tato, né? Totalmente.
Totalmente. Por Isso é que uma não? falha muito grande. Porque teu pai me levava no bico. Como é que tá? Prendeu alguém? Lá, e já vinha ele com o buticão lá, né? Ainda ele vinha com a seringa aí. A hora que via, já Então, foi. então você tem que ter. Eu vou ser sincero, não tô pra puxar seu saco, não, Cássio. Mas você e o Fernando, e o pai da Alba, que era um senhor que trabalhava, ele é dentista até hoje, me deixaram muito seguro. Eu acredito. Tanto que a partir daquilo eu comecei a fazer o tratamento, eu não gostava de dentista, comecei a fazer o tratamento, então tem que ter essa. Como é que você desenvolveu isso? É muito intuitivo? O que que é? Olha, foi muito boa essa pergunta e recentemente eu compartilhei isso até no meu Instagram, porque a gente sai da faculdade achando que a gente sabe alguma coisa. Imagina. Então, acho que todo mundo sai. E aí a gente só aprende mesmo com a vida, com os atendimentos. Eu aprendi um pouquinho com cada um dos pacientes, mas o atendimento do meu avô me marcou muito, porque ver ele com aquela carinha insegura, com aquele desespero, aquela O olho mais vergonha, brilhante. E depois com o olho e mais depois com o brilhante. olho mais brilhante me deu muito mais sensibilidade para atender outros pacientes. Então, eu passei a atender todo mundo da forma com que eu gostaria que o meu avô fosse tratado em qualquer consultório que ele fosse. E eu tive um problema recentemente com a minha cachorra, a Luna. A Luna é a minha Chama a Luna Golden. também? Chama a Luna. A minha chama Nala. Nala. A Luna é a minha Golden mais velha e ela é, assim, a paixão da minha vida. Essa cachorra, ela nasceu pra mim. E eu tive um problema com ela apareceu uma feridinha na boca dela e eu precisei extrair 7 dentes. Imagina o Você coração mesmo da mãe. mexe? Não, não, não. O veterinário Ah, dela, uma equipe existe toda muito uma. competente. Só se for urgência, né? Nem urgência eu faço, nada, são bem diferentes, assim, as A outra características. composição, tudo. Outra coisa totalmente diferente, eu tenho uma equipe de veterinários que eu confio muito e levei lá. E aí ela tava com um tumor na boca e a gente precisou extrair os 7 dentinhos dela. E quando eu vi a Luna, que é meu xodó, minha paixão, sem os 7 dentes, eu falei, cara, agora eu tô sentindo a dor da família. Porque não é só o paciente que sofre quando ele perde dentes. Porque ali você tava como mãe, né? Ali eu tava como mãe. Eu vi ela sem dente, eu falei, o que que eu vou fazer por essa cachorra? E aí, para piorar, esse tumor, ele voltou em 20 dias, muito grande. E além das extrações dentárias, eu precisei tirar um pedacinho da mandíbula, do osso dela. E eu falei, meu, agora que eu tô entendendo o que que eles passam. E a Ana Luna, Que não... sofre o que psicologicamente. sofre psicologicamente. Eu falei, eu não... Não só o paciente, a família. A família toda, porque você se sente numa condição um pouco impotente. Eu mais ainda, porque eu não ia poder reabilitar a Luna, né? Não, Então, não existe, né? para cachorro ainda não, infelizmente, porque a medicina veterinária não tá tão... Não desenvolveu a esse ponto. Exato, como a odontologia humana. E aí eu até postei no Instagram, eu falei, talvez eu nem saiba cuidar de um desdentado, mas eu vivi essa dor e eu entendo que os meus pacientes e o que a família sente, e eu não vou conseguir tirar essa dor deles, impedir que eles sintam. Mas o meu trabalho, a partir daquele momento que eu vi a Luna desse jeito, vai ser prometer para os meus pacientes e dar o meu melhor para que eles esqueçam que essa dor um dia existiu. Eu quero que eles esqueçam que eles foram desdentados, que eles passaram por essa mutilação, porque hoje na odonto a gente lida os pacientes desdentados como mutilados. E eu não sei se você sabe, mas a nossa projeção para 2040 é que tenhamos 67 milhões de desdentados no Brasil. É muita gente. Por causa de quê? Falta de saúde bucal, alimentação. Falta de saúde, higiene bucal, alimentação, iatrogenias. Hoje a odontologia está bem complicada e está fazendo bastante coisa errada. E também pela nossa pirâmide etária, né? Nós estamos tendo filhos mais tarde ou nem estamos tendo. No meu caso, eu tenho 2 filhas peludas. Então, nós teremos uma população de idosos muito grande no Brasil. E desses, eles fizeram Isso uma aumenta projeção... o pico da pirâmide, Isso a base da aumenta. pirâmide. Eles fizeram, tem um estudo científico sobre isso, eles fizeram realmente uma projeção baseando nos anos posteriores. Nós teremos 64 milhões, é muito desdentado. Isso dá mais de 170 desdentados por dentista para atender, é muita coisa. Não tem nem capacitação técnica para atendimento disso. Não temos. Fora financeiramente, né? Com certeza, com certeza. Nosso país, você sabe disso muito melhor do que eu pela área da política. Nosso IDH não é favorável, nosso PIB não é legal. Nós ainda em Jundiaí estamos um pouquinho acima do Graças IDH a do Deus. Brasil, né? E das estatísticas do Brasil e do Estado. Mas quem está de fora... Eu falo para os meus alunos que nós somos o país da dentadura.
Que não adianta prometer picanha se a gente não vai ter dente para comer. E não adianta pensar isso aos 60, tem que pensar aos 40, né? 30, Exatamente. talvez até antes, né? Sim. Eu tive problema dentário muito forte, porque eu tive uma doença e eu tomava muito antibiótico. Sim. Eu acho que isso acaba, pelo menos é o que me falaram, né? Acaba afetando, né, a mandíbula, os dentes ficam fracos, né? Nós temos N fatores, né? Que Eu lembrei corroboram. agora, eu não lembro do nome, era um dentista japonês. Se você estiver vivo, eu vou catar você. Ele me tirou 5 dentes de leite de uma vez só. Acho que era isso que falava. Dente descido? De leite? Não, de leite era. Pá, nossa senhora, gente. Foi ele que te traumatizou, então, Foi Paulo? ele que me traumatizou. Tomara que você esteja morto, japonês. Que isso? E senão eu vou te achar na casa do chapéu. Desculpa o desabafo, gente. Mas traumatizou mesmo, porque eu não conseguia. E aí depois eu usei o aparelho fixo, que na época, eu sou idoso, que nem você falou, né? Olha só, Paulo, você... O aparelho ele era amarrado, você lembra disso? E dava o torque. Em alguns casos a gente ainda precisa disso. Usa isso aí é tortura, gente. Infelizmente a gente ainda precisa em alguns casos. Nossa, tinha dia que eu batia a colher tomando sopa, mas trincava, meu. Xingava o japonês. Nossa, lembrava do japonês. Aí apareceu seu pai na minha vida. É uma coisa pessoal. Mas ele foi com calma, por isso que eu achei importante isso aí. Como lidar com isso? Eu acho que é muito intuitivo. Eu sou espiritualista, eu acho que é muito espiritual. Você fala, eu tenho que tratar bem, essa pessoa está com esse problema. Você é um pouco psicóloga lá, né? Totalmente. Muito, não é um pouco, é Um pouco muito. padre. A gente ouve cada coisa. Eu tinha pacientes que iam no consultório e eles falavam, mas o que você precisa? Ah, não, eu vim tomar um café e te ver. Porque queria desabafar. Eu tive pacientes que no meio da pandemia inventaram de trocar a prótese. Precisava? Não, mas eles precisava queriam conversar. sair de casa. E aí eu não sei se você lembra, no meio da pandemia, rodou um vídeo dos idosos tentando fugir de casa. Uns gritando pela janela, outros chacoalhando De o brincadeira, portão. meme. Então, era um vídeo de meme. Só que a hora que me mandaram o vídeo, eu falei, essa é minha paciente. Não é possível. Aí liguei pra filha dela, falei, eu recebi um vídeo, o que tá Era acontecendo? real? Era real. Ela falou, é minha mãe. Eu caí na besteira de mandar pra uma prima, sei lá, ela colocou no grupo do condomínio. E aí E aí vazou. o grupo do condomínio espalhou, chegou aqui em Jundiaí em mim. Falei, caramba, olha isso. Viu, ó, eu conhecia pouco você, eu via você, teu irmão, teu pai, tua mãe, brincava com eles, não brincava com vocês, que eu não tinha intimidade e tal, mas eu via, falava, sabe quando você sente que é do bem, é do bem, é do bem? E teu pai é um cara super do bem, tua mãe então é um doce, é brava, mas é doce. E criaram, o teu irmão não tenho muita intimidade com ele, mas criaram um monstro, viu? Parabéns. Ah, muito Essa cara de obrigada. pivetinha, cara de menina, professora. Quanto tempo você está formada? Eu tô formada há 6 anos. Você deu um up muito rápido, né? Tô formada, eu saí, já fui direto para especialização, foram 2 anos de especialização, eu saí e já fui pro mestrado, mais 2 anos de mestrado. Como é que funciona? Se formou em odonto, faz especialização em periodontia. Eu fiz a especialização em prótese. Prótese. Em prótese, 2 anos. E o mestrado? E aí eu saí da especialização e já me matriculei no mestrado também em prótese, porque eu gostaria na época, né, eu já dava aula e eu gostaria de aprimorar ainda mais isso. Então eu já fiz a inscrição direto no mestrado. Você fez onde o mestrado? Eu fiz aqui na São Leopoldo Mandique, em Campinas. Tá. Dei aula lá também, logo na sequência que eu saí do mestrado. Você tem tempo de clinicar, não? Agora eu tenho. Agora onde que é o consultório? Divulga. Eu tô abrindo aqui em Jundiaí, no Jardim chapéu, Sica. Isso aí. Não, é ótimo, me ajuda. Eu preciso criar como fala, esse hábito. Mas agora eu tenho. Eu precisei falar não para alguns convites, então muitas aulas eu deixei de lado. Eu fiquei na graduação aqui da Anhanguera porque eu tenho muito orgulho de ter uma faculdade de odontologia também, né? Em Jundiaí e porque eu adoro esse convívio com os graduandos. É uma energia surreal. Eu até agradeço a Ingrid por ter indicado aqui para o podcast. Fiquei muito feliz com o convite. E eu continuo lá por essa energia que me move. E eu estou clinicando também. Então, hoje eu estou com um foco um pouco maior na clínica. Mas eu viajo consultório. Você já está no novo ou ainda está... Nossa, eu estou reformando o novo. Estou reformando para deixar com a minha carinha. Faz o merchan. Mas é no Jardim Sica. Eu vou te avisar e você vai lá na inauguração. Sem tirar dente. Sem tirar dente, fica tranquilo. Você vai só tomar um café sem o Cássio com aquela mãozinha. Parecia, sabe aquele filme que o cara tinha a mãozinha assim? Ele vinha com a mãozinha assim. Ele faz isso até hoje. Ah, é? De esconder a seringa. Ele faz isso.
Mas você acha que a gente não tava de olho? Eu falei, puta, esse grandão vai enfiar minha boca isso aí. Não, e ele vem ainda com aquele braço e fala, meu Deus, ele vai arrancar a boca inteira. Pois é, e ele é muito grande, né? Ele é Você demais. tem mais alguma coisa pra falar? Você faria tudo de novo? Com certeza, tudo, eu não mudaria nada. Faria Menos casar. até isso me fez Mas não muito com o mais cara. forte. Isso me fez muito mais forte. A possibilidade de sair de lá, a possibilidade de falar, não, agora eu preciso me escolher, me priorizar, porque eu realmente estava passando por coisas das quais eu não concordava, não aceitava, não queria estar Numa cidade que não é vivenciando, sua. numa cidade que não é minha. E eu ouvia coisas do tipo, você não presta para ser minha mulher, porque eu tava viajando para dar aula assim em vários lugares, Nossa, realmente. manda esse louco falar isso aqui pra você. Então, aí eu falei, Com o seu pai e com eu não. aqui, que agora eu adotei, né? Não quero, a minha profissão não vai me dar esse desgosto, então é a minha profissão que eu quero. E vim embora de volta, larguei tudo lá, tudo. Consultório, a faculdade, mas eu não me arrependo. Feliz, né? Muito, muito feliz. E tô começando tudo de novo aqui agora, muito mais forte, mais experiente. Eu não tinha tanto contato, né, com a sua família, mas a gente percebeu desde lá de trás, aquela criancinha, né, vai evoluindo, vai evoluindo. Hoje dentista, professora. Quando falar de você, eu falei, a Bárbara, filha do Cássio, é ela mesmo. Bem, é muito legal, sabe? Ver que uma pessoa não tão velha quanto eu, né? Uma pessoa bem nova, com esse gás que você tem, com essa vontade, com esse tesão de trabalhar, de ajudar as pessoas. E eu vou te falar, por experiência própria, é muito importante a implantodontia. Muito, Vocês dão um gás na vida das pessoas. com Você se certeza. sente melhor. Falar o quê? A não ser A gente agradecer. mais é ajudado do que ajuda, se você quer saber. Mas é Eu penso da gostoso. seguinte forma, eu sou espiritualista, né? Eu acho que cada vez que você ajuda uma pessoa, você recebe o triplo, não é nem o Com dobro em certeza, volta. com Você é uma certeza. pessoa feliz, uma pessoa realizada com 28 anos, é raro isso daí. E daqui pra frente você vai contratar teu pai para ser funcionário. Ai, não, eu prefiro bancar a aposentadoria dele. Eu ajudo, eu ajudo. Obrigada. Eu queria agradecer, nós estamos com a Bárbara Romano aqui, dentista, professora, filha do meu dentista, que o único que mexe na minha boca é ele, o Fernando. E só te agradecer, cara. Paulo, muito Muito obrigada. orgulho, Obrigada viu? mesmo. Orgulho